FM News, com doutora Silvana Silveira. Olá, hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Roberto Godolfin, especialista em ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia, e também especialista no tratamento do ronco e apneia do sono. Muito obrigada por ter aceito o convite. E, doutor Luiz Roberto, conta pra gente, o que é a apneia do sono? Qual a diferença entre o ronco e a apneia? E os graus também da apneia? Bom, primeiro, eu que agradeço aí o convite por estar aqui falando contigo, que nós nos conhecemos já de longa data, né? Somos muito amigos, e eu agradeço bastante essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre o tratamento do ronco e apneia do sono, que mesmo eu trabalhando com outras coisas, como ortodontia e ortopedia funcional, foi a parte principal, acho, da minha vida profissional até agora, né? Foi onde eu mais consegui avançar e aprofundar os conhecimentos, tanto que acabaram saindo como um livro, que foi um trabalho bastante longo, né? Até conseguir chegar aonde chegou. Mas, bem, Rodolfinho, o seu livro pode ser encontrado na editora Tota, né? Tota, é. Na Tota, né? Tota acho que tem. Estão comercializando o livro. É. Ótimo. Tem no Tota e tem no meu site também, no site do laboratório também tem. E qual que é o site? G-orto com th.com.br. Tá, depois a gente deixa aqui uma legendazinha escrita, porque Uma legendazinha. esse livro, só fazer aqui um parênteses, tá, Godolfin? Esse livro do Godolfin é realmente muito bom, porque ele te dá todos os passos a passos, né, do tratamento, sabe? E te dá também um embasamento científico para o uso da placa que ele idealizou, da placa PLG. E é um livro que é bem focado para o clínico, assim, não é um livro com muita teoria, mas é com mais prática mesmo. Então, por isso, é um livro que se diferencia um pouco dos outros que tem por aí, que são livros mais teóricos, aprofundam bastante a parte teórica, mas na parte de clínica, na parte de prática, não vão muito longe. E esse livro é o contrário, não tem tanta teoria, mas tem bastante ênfase na parte clínica, na parte prática. Né? Uhum. Certo. E então me conta, qual a diferença do ronco e apneia? Porque eu te interrompi e você não me disse. Tá bom. Bom, o ronco e a apneia do sono são duas situações que acontecem, em geral, na mesma região, que é a região da orofaringe, aqui no final da boca, no início da garganta, né? Onde a gente tem o palato mole, tem a úvula, tem a parede posterior da faringe e o dorso posterior da língua. Né? Quando essas estruturas, por alguma razão, e existem inúmeras razões para que isso aconteça, né? Elas se estreitam e diminuem o espaço por onde o ar passa, elas acabam vibrando com a pressão do ar que está entrando, por estar mais difícil, mais reduzido o espaço, e essa vibração produz o barulho do ronco. Uhum. Tá? Que é o ronco, que é o barulho produzido pela vibração do ar quando passa numa orofaringe mais estreita do que deveria ser. Paciente respirador bucal, né? Também, mas não só isso. Uhum. Né? Também sim, mas não. Não é só o respirador bucal. Né? E quando essas estruturas vão reduzindo tanto a abertura que em algum momento elas se fecham, aí aparece a apneia, que é justamente o impedimento da passagem do ar por essa região. Então a pessoa tenta respirar e não consegue, porque está bloqueado, ficou fechado porque os tecidos de alguma forma se colapsaram, né? E aí então a gente tem uma parada respiratória, que é a apneia do sono, que ela pode ser total ou parcial, a gente chama de hipopneia, a parada parcial, né? E aí, dependendo do número de vezes que o indivíduo fecha essa passagem do ar e para de respirar durante a noite, a gente vai ter um índice que é o índice mais usado, que é o índice de apneia e hipopneia, IAH, e dependendo da quantidade, a gente vai determinar se ela é
uma apneia leve, moderada ou grave. Geralmente a gente considera que até 5 paradas por hora, sempre a gente mede em paradas por hora. Até 5 paradas por hora se considera relativamente normal. Se a pessoa ronca, se considera que ela só ronca. Você fala 5 hipopneias, 5 paradas de 5 hipopneia. paradas, seja apneia ou hipopneia. Tá. Né? De 5 a 15, a gente considera como leve, de 15 a 30, moderada, e acima de 30, grave. Uhum. Então, acima de 30 paradas por hora, né? Sempre eu estou falando em paradas por hora. Uhum. Tá? Então, a diferença, basicamente, do ronco da apneia do sono é que o ronco não tem o fechamento da orofaringe, tem só a vibração e a produção do barulho. E a apneia do sono tem o fechamento da orofaringe, né? A mesma região, que impedindo que a pessoa respire. Vamos lá, quero saber um monte de coisas. Então, olha só, me diz uma coisa. Primeira coisa, uma pessoa que ronca, ela provavelmente vai desenvolver uma apneia ou não necessariamente? Há controvérsias. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Né? Eu até considero que pode ser uma evolução, ou seja, a pessoa vai ficando com essa região mais flácida ou vai engordando, por exemplo, né? E com o passar do tempo pode vir a complicar mais a situação, começando a ter as paradas respiratórias. Mas, a princípio, não tem essa relação direta, assim, não é um consenso. O aparelho, ele é usado até qual grau de hipneia? Todos os aparelhos intraorais, né, existem diversos modelos pelo mundo inteiro, todos os aparelhos intraorais têm como indicação básica as apneias leves e moderadas. Né? O ronco, a apneia leve e moderada. Não, em geral, não é indicado, pelo menos como primeiro tratamento, como primeira escolha, no tratamento da apneia grave. Aí, no tratamento da apneia grave, existe um outro equipamento chamado CPAP, que é um compressor de ar, uma máscara, e esse tem mais eficiência, principalmente nos casos graves. Então, nos casos graves, se recomenda que o paciente faça inicialmente um teste com o CPAP, pelo menos, para ver se ele se adapta. Só se ele não se adaptar ao CPAP, aí o aparelho em segunda opção pode ser utilizado. Certo. Né? Mas a indicação básica é o ronco, a apneia leve e a apneia moderada. Então, seria assim, em via de regra, no máximo até 30 hipopneia. No máximo até 30, em via de regra, sim. Tem detalhes que a gente vai considerar na hora que tá avaliando o paciente, dependendo do que aparece na polissonografia, que é o exame próprio para a gente detectar isso, né? Que pode levar a gente a trabalhar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Né? Tem algum ajuste fino aí. Mas, de modo geral, 30 apneias por hora é o limite. Seria o limite, né? E hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, eu não sei como é que está no Brasil, mas está muito simples de fazer esse exame da polissonografia, que é através da polissonografia que a gente vai detectar o grau de apneia e hipopneia. E o aparelho aqui a gente pode pegar no hospital e levar para casa e fazer o exame em casa, dormir com ele. Existem os equipamentos portáteis, na verdade isso não é uma novidade, eles já existem há muito tempo, mas anteriormente eles não eram considerados como um bom exame inicial, geralmente ele era utilizado para fazer o acompanhamento e não para fazer o diagnóstico. Mas hoje está se aceitando mais esses equipamentos portáteis, né? E está se fazendo mais o exame em casa, onde o paciente fica mais confortável, né? Porque está no seu próprio ambiente, né? E talvez tenha um resultado mais fidedigno. Imagino que sim. Está dando uma condição mais natural, né, do paciente. Sim. E, Godolfin, e o trabalho com a terapeuta da fala, que aqui chama terapeuta da fala, né, que é fonoaudióloga no Brasil, você acha que ajuda? Sim, com certeza ajuda. A terapia fonoaudiológica, com trabalho muscular aqui nessa região, ajuda a fortalecer essas estruturas e fazer com que elas fiquem menos flácidas, né? E aí, então, reduz o ronco e a apneia. O que acontece é que esses tratamentos não têm um alcance muito grande, né? Então, são indicados para casos mais leves.
Ou combinado O combinado, o combinado. Às vezes o combinado é muito interessante, é muito legal. De fazer o tratamento ou com aparelho, ou mesmo com CPAP, e trabalhar junto essa parte muscular, né? Uhum, certo. Isso é importante, isso é legal. E é um trabalho multidisciplinar, provavelmente. Você tem que trabalhar com Sim, geralmente entra o ortopedistas, médico, pode entrar com a fonoaudióloga, né? Tem Oi? várias especialidades que podem participar do tratamento, sim. Certo. E quais as consequências, em termos assim, de saúde geral, que poderia trazer a uma apneia, por exemplo, de moderada a alta? Em geral, acima de 20 apneias por hora, a gente já tem alterações mais significativas em termos de saúde geral do paciente. Os pontos mais importantes que a gente vê são a questão cardíaca, porque a apneia do sono ela sobrecarrega de forma bastante acentuada o sistema cardiocirculatório, Uhum. e com isso provoca alguns problemas ou acelera, né, outros problemas, como, por exemplo, o paciente tem um infarto, por exemplo. Então, aumenta em torno de 30% a chance do indivíduo ter um infarto ou um AVC, né, um acidente vascular cerebral. E também acidentes de trânsito, né, são bastante comuns e muito citados ali como uma dos problemas que a apneia do sono acaba trazendo, né, para o indivíduo, porque a sonolência ela dá um efeito muito parecido ao álcool, né? Uhum. Então, o que está dirigindo com sonolência, ele tem praticamente as mesmas condições de reflexo, capacidade de raciocínio, etc., semelhante a quem bebeu bebida alcoólica, né? Então, o risco de acidente é bastante grande. Chegam a colocar aqui em torno de 7 vezes mais chance de bater o carro do que se tivesse normal, né? sem sonolência, né? Sim. Então, esse é um ponto importante. Mas, se a gente for olhar assim, a literatura, a gente vai ver que a apneia do sono ela atua em praticamente todas as doenças, né? Tu imaginar tudo, desde câncer, Tá bem. Alzheimer, tem doenças circulatórias, né, perda de capacidade cognitiva, tem uma infinidade, até doença periodontal tá ligada à apneia do sono. A Né? fragmentação do sono, que é o que como a gente chama, esses vários despertares seguidos ali, ela tem várias consequências, né? Inclusive, está muito relacionada a pacientes com dor crônica, né? Então, pacientes com dor crônica, a fragmentação do sono altera alguns marcadores inflamatórios e o paciente passa a ter mais dor. Então, para o indivíduo que não dorme direito, que tem esse sono fragmentado, ele, em geral, sofre com dor crônica e a dor dele é maior do que se ele não tivesse problema do sono. E isso acaba virando um ciclo, ou seja, ele dorme mal, sente mais dor, aí sentindo mais dor ele dorme mal, né? E assim uma coisa alimenta a Uma outra. retroalimentação. Alimentação, exatamente. Então, pacientes com dor crônica, uma das coisas que a gente precisa avaliar corretamente é o sono, porque a gente conseguindo melhorar o sono, a gente vai melhorar a dor crônica do paciente, ajudar a melhorar. Mais duas perguntas. Me diga, Sim. quais são as causas principais do ronco e da apneia? As causas principais, uma delas, talvez a que seja mais comum aqui no nossa região, pelo menos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, etc., é a obesidade, peso. Paciente que engorda, paciente que tem um peso acima do normal, ele vai ter mais chance de ter ronco e de ter apneia do sono. Mas também qualquer coisa que leve à flacidez dessa região, né? Às vezes o teu próprio envelhecimento, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando com uma musculatura mais flácida, controle neuromuscular mais precário, né? Então também pode ter mais, né? O uso de bebidas alcoólicas à noite também fazem com que aumente a apneia do sono e o ronco. Alterações da forma da face, né? Então, pacientes que
com retrognata, mandíbula mais retruída, eles também têm mais chance, independente do peso. Né? Mais para trás é Gold, retrognata é quanto e quanto mais para trás a mandíbula está, mais a língua se aproxima da parede posterior da faringe e diminui o espaço. E, eventualmente, arcadas dentárias mais estreitas, onde a língua não consegue se acomodar, ela acaba indo se acomodar mais para trás, também trazendo uma piora na apneia do sono no ronco. E é tão simples essa placa, né? É tão mais simples esse aparelho, essa placa. O conceito dos aparelhos ele é bem simples, porque, na verdade, consiste em alguma coisa que avance a mandíbula, ou seja, levando a mandíbula para frente, a gente afasta os tecidos da garganta e aumenta o espaço para o ar passar, reduzindo o ronco e as paradas respiratórias. Né? Então, esse é o princípio básico. Né? Ele vai avançar a mandíbula, fazendo com que o espaço na parte posterior aumente. Rodolfinho, então mostra para a gente aí como funciona esse aparelho, como é o modo de ação dele. Então, o aparelho, como eu coloquei antes, ele trabalha pelo avanço da mandíbula. Então, são duas placas separadas, uma na arcada superior, uma na arcada inferior, e ele tem esse parafuso aqui do lado, que é um mecanismo que faz o avanço, ou seja, a gente pode alterar a posição da mandíbula a partir desse parafuso e levar ela mais para frente ou mais para trás, dependendo da necessidade. Mas, em geral, ele trabalha avançando a mandíbula e aí afastando os tecidos da garganta. O aparelho PLG, ele, em 2013, mais ou menos, né, eu modifiquei algumas coisas e ele passou a ter 3 versões, né? Que é esse de cima, que é o PLG, que já existia antes, que é com o arco dorsal. É o que eu tenho, olha, foi o que eu aprendi a fazer com você. Que a Silvana tem na mão aí, exatamente. Então, a dificuldade nesse aparelho é que, assim, para quem trabalha com ortopedia funcional, modificar o avanço da mandíbula era muito fácil, mas para os outros colegas de outras especialidades, acabava sendo muito difícil ter que manejar alicates, etc. E aí, então, com o passar do tempo, eu acabei testando várias opções, né? E acabamos desenvolvendo o PLG, que eu chamo de EZ, porque ficou EZ Easy, né? Fácil. Né? Que tem, então, o parafuso, então não precisa mais mexer no arco, só vai aumentando no parafuso. E tem esse que está aqui na direita da tela, assim, embaixo do nosso vídeo, que é o que a gente chama de EZ Max, porque ele é mais reforçado, ele usa um parafuso maior, com um fio mais grosso. Então, assim, tanto o PLG, o original ali em cima, quanto o EZ, que é o que está aqui na esquerda, eles são indicados para pacientes com pouco bruxismo ou sem bruxismo, né? Que o aparelho não precisa resistir tanto à pressão do paciente. E o EZMAX, geralmente, para pacientes que têm mais bruxismo, então ele é feito com um material mais resistente, com uma placa um pouco mais grossa e um parafuso maior e um fio maior também. Né? Então, o PLG e o PLG-EZ são feitos com fio 1.1 e o EZMAX é 1.5. Então, ele é bem grosso, bem duro. Então, o EZMAX para quem faz bastante bruxismo e os outros dois para quem faz pouco bruxismo, com a diferença de que quem sabe manejar os alicates pode usar qualquer um dos dois. Quem não sabe, usa, então, o EZ, que aí mexe no parafuso e não tem maiores dificuldades. Okay. Né? E a gente depois começou a usar uma variada, fazer eles coloridos e tudo, né? O pessoal gosta mais e ele dura mais, assim, porque o acrílico, ele acaba, o transparente, ele com o tempo ele vai amarelando, né? E quando ele tem uma corzinha, ele não amarela. Então o aparelho fica mais agradável assim à vista durante mais tempo. Certo. Então os coloridos chegaram para esse. Bom, Gold, então, para quem não é dentista, né, o aparelho é apoiado no arco superior, né? Leva o arco inferior, a arcada inferior para frente. Né? Quando a gente vai fechar a boca, ele é obrigado a projetar a mandíbula para encaixar no aparelho. A mandíbula maxilar inferior, gente, né? Para quem não é dentista. Né? E vai encaixar mais na frente, vai aumentar o espaço orofaríngeo, né? Exatamente. Essa é a função do aparelho, esse é o princípio básico de funcionamento dele.
correto. Muito bem, doutor Luiz Roberto, muito bom. E me diz uma coisa, tem um site que ajuda o dentista, o Sim, colega? sim, sim, sim. Na verdade, eu tenho dois sites, né? Um é do laboratório e tem algumas coisas também que a gente comercializa lá nesse site, que é o g-orto, com th.com.br. Certo. E tem o outro, que é o mradvance.com.br. O MR Advance é um instrumento que a gente usa para fazer a determinação e o registro dessa posição da mandíbula, porque para cada paciente, essa posição sempre vai ser um pouco diferente, dependendo das condições de cada paciente, né? Então, tem alguns que vão ter um avanço maior, outro menor, então a gente tem que, de acordo com as características do paciente, conseguir determinar esse tanto que a gente vai avançar. E esse instrumento, o MR Advance, ele ajuda bastante, né? Então, esse site, mradvance.com.br, ele tem uma calculadora lá que ajuda a gente a determinar a quantidade de avanço que a gente vai dar no aparelho, tanto no começo quanto para o final do tratamento, porque, em geral, justamente ele tem esse parafuso, né? Porque a gente não faz o avanço total de uma vez só. A gente inicia com um avanço menor, o paciente se adaptar bem, tornar o aparelho confortável, e depois vai ajustando nesse parafuso, aumentando o avanço até chegar no limite que o paciente consegue. Então, esse instrumento MR Advance ajuda a gente a determinar esses valores, né? De quanto a gente começa, de quanto a gente chega no final. Então, nesse site, mradvance.com.br, tem uma calculadorazinha que faz esses cálculos. Acho ótimo. E tem uma E reguinhas, tem né? um vídeo, Tem um kit, tem né? um vídeo que ensina a utilizar isso. Nos dois sites tem esse vídeo, né? É, Que ensina como utilizar o MR Advance. ótimo. Pois é, então, tem o kitzinho, né? De Tem reguinhas de diferentes grafinhas de tamanhos, né? diferentes alturas, Para poder tirar a altura e a medida o avanço que a gente vai fazer. como vai ser montado, em que posição vai ser montado o aparelho, né? E a Isso, partir disso exatamente. aqui, você coloca o que você tirou do paciente nesse site, no MR Advanced, e ele vai te dar Advance, e ele vai te dar a titulação, né? Como você está dizendo. Quanto tu vai precisar titular, ou seja, avançar o aparelho Muito no bom. decorrer do tratamento. Ok. Muito obrigada, doutor Luiz Roberto. Eu não sei se você queria colocar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Não, eu só agradeço de novo aí, Silvana, tu me chamar aqui para a gente conversar sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito, né? E no que eu puder acrescentar aí para as pessoas poderem ter uma vida melhor aí, eu sempre busquei isso, assim, né? Tanto que o aparelho, o PLG, ele nunca foi patenteado nem nada, porque eu não quero restringir o uso dele por ninguém, ou seja, qualquer um que queira usar pode usar, né? Uhum. Nunca foi essa a minha intenção, né? Sempre foi de tornar público e que todo mundo possa usar isso, né? Então, foi muito legal, assim, estar com esse bate-papo contigo aqui e agradeço bastante. Eu acho que foi bastante elucidativo também, Luiz Roberto. Eu acho que vai ajudar aí muita gente a ter uma ideia melhor, sabe, dessa possibilidade de tratamento que muita gente não sabe, na verdade. Eu pego muitos Sim, sim, pacientes que eles não sabem que é possível tratar né, uma apneia, uma hipapneia de grau até moderado com um aparelho intraoral, que é muito mais simples do que usar um CPAP, né? A participação do dentista nessa área ainda é um pouco desconhecida pelo pessoal em geral, assim, pelas pessoas em geral, pelo leigo. Então, é legal a gente poder estar falando disso, né? Trazendo mais conhecimento aí para as pessoas. A ideia é essa, a ideia é realmente desse canal de tudo é informar as pessoas dos tratamentos que elas possam ter e os colegas também, né? Dessa possibilidade também de tratamentos que eles possam oferecer para os pacientes também. Muito bem, então. Então, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Até. Tchau!